ingredientes e bases. Isso é uma ficha, perdão, é uma planilha onde vocês relacionam os produtos, seus produtos, seus fatores de conversão, fornecedor, se for o caso, se vocês desejarem colocar os fornecedores, o peso da embalagem. Ele tem essa planilha de conversão aqui que podia até estar oculta, nem precisava estar aqui. Espera aí, nem precisava estar aqui. O preço da embalagem, ou seja, eu tenho o peso da embalagem e o preço da embalagem, e ele automaticamente, baseado naquela planilhazinha de conversão, ele já me dá o meu custo do quilo, tá? Então, ele relaciona com 1.000 sempre, e aqui eu tenho o custo do quilo. Ficha técnica é sempre em quilo. Não existe litro em ficha técnica, não existe unidade em ficha técnica. Ficha técnica é sempre em quilo. E aí isso é uma confusão muito grande que a galera faz. Eu vou dar um exemplo. Abacaxi. Abacaxi a gente compra normalmente em unidade. O fator de conversão de abacaxi é 1,55. Para eu saber quanto custa o meu abacaxi, eu preciso colocar o peso dele. Eu compro abacaxi de 400 gramas e o preço dele é 2,80. Pronto, ele custa R$ 7,00 o quilo. Certo? Vamos lá. Outra coisa que o pessoal confunde bastante é alface. Ó. Fator de conversão 1,17 depois de tirar o talo. 200 gramas de alface que eu compro a R$ 7,50 me dão 1 quilo de R$ 37,50. O quilo do meu alface não é R$ 7,50, o quilo do meu alface é R$ 37,50. Certo? Vamos ver outro aqui. Um que o pessoal confunde bastante são as folhinhas pequenas. Coentro, salsinha, essas coisas. Então, coentro. Cadê coentro? Tá aqui, ó, coentro. Maço, aqui tá de quilo, R$ 2. Não é, 100 gramas o de coentro, né? O maçozinho de coentro, 100 gramas a R$ 2 significa que o meu coentro custa R$ 20, tá? Salsinha é igual, enfim. Não é difícil preencher essa planilha, basta se atentar ao peso da embalagem e o preço. E o fator de conversão, muitos deles já estão aqui. Mas, se vocês não souberem o fator de conversão de um produto que vocês têm, vocês podem. Existem duas opções. Um é vocês calcularem, e aí vocês dividirem o peso bruto pelo peso líquido, vocês vão ter o fator de conversão. E outra é vocês olharem na internet. Hoje em dia já tem muitas listas, basta colocar lá no Google fator de conversão do não sei o quê. Aí você vai conseguir esse fator de conversão. Acredito que sim. E mesmo que vocês não. E se vocês não quiserem fazer isso, quem é meu aluno ou comprou o produto do kit de alto rendimento, de cozinha de alto rendimento, ou o de mentoria, ou alguma consultoria, pode me solicitar que eu tenha uma lista de muito, muito grande mesmo de fatores de conversão que eu posso passar para vocês e vocês irem completando essa lista aqui na medida da necessidade de vocês, tá certo? Agora eu vou mostrar aqui embaixo que essa planilha ela é separada. Então, em cima eu tenho lista de ingredientes e embaixo eu tenho lista de preparos. Só que essa lista de preparos aqui vocês não preenchem absolutamente nada. Ela é automática. Ela é uma réplica do que vocês encontram aqui nos custos base. Certo? Então, à medida que você vai preenchendo esses custos base e as planilhas que alimentam essa planilha, essa parte da planilha vai automaticamente sendo preenchida. Por exemplo, se eu escrever aqui arroz branco cozido, Maria, arroz branco cozido, ele automaticamente já vai preencher aqui arroz branco cozido. Vai manter zero aqui porque não tem ficha ainda, então ele não alimentou esta parte da planilha, certo? Mas eu vou fazer exatamente uma ficha de arroz branco cozido agora, para que vocês tenham uma noção de como é que funciona essa alimentação. Essa planilha é muito simples, dispensa apresentação. Isso aqui vai vir direto da planilha. E isso aqui vai alimentar esta parte da planilha de custos, ingredientes e preparos. Certo? Então, eu vou mostrar agora como é que eu vou alimentar isso aqui. Então, eu vou lá para a minha próxima planilha vazia, que no caso era a base 5, que estava vazia aqui.
Eu já vou trocar o nome dela aqui para arroz branco cozido. Aqui também, arroz branco cozido. Antes que eu aceite esse lançamento aqui, vou mostrar para vocês que a página dele está em branco. E ele está em branco porque o nome que está aqui é base 5. E base 5 não existe mais. Base 5 virou arroz branco cozido. Vocês vão ver aqui que esta é a página 5. Mas ele não tem página 5 aqui, porque o nome lá está arroz branco cozido. Então, na hora que eu coloco arroz branco cozido aqui, aqui, ó, já escreveu aqui. Ele automaticamente já preenche a página. Eu preciso chamar a atenção para vocês duas coisas nesse momento. Uma delas eu já devia ter falado desde o começo. Isso é uma planilha de Excel. E eu não sou programador. Eu sou chefe de cozinha, consultor e mentor. Então, eu não construí uma planilha à, à prova de bizonhice, à prova de abestalhamento. Certo? Não construí. Eu construí uma planilha que vocês precisam ter atenção. Tá? Talvez um dia, na hora que eu tiver bombado de grana com este produto, faça sentido eu mandar um programador resolver esse problema. Mas jamais, em hipótese alguma, escrevam onde tem algum tipo de fórmula. Por exemplo, aqui, apesar de não ter nada, parecer que não ter nada, que não tem nada, aqui tem uma fórmula, certo? Está aqui, ó. Se erro PROC-V A5, ingredientes, bases, de A3 a C984, 30 ou aspas, isso é uma fórmula. Então, se vocês escreverem qualquer coisa aqui, vocês destroem a funcionalidade da planilha, tá? Então, como eu disse, não sou programador, não trabalho com Excel, tá? Apenas sei usar e construir algo muito útil para a vida da gente, tá certo? Então, nesse caso, vou pedir a vocês, encarecidamente, que não escrevam onde tem fórmula. Então, todos os lugares que tiver assim, ó, e tiver uma fórmula aqui, ó, na hora que eu cliquei aqui, ele já apareceu até as relações, está aqui, ó, essa relaciona essa célula com essa e com essa, tá certo? Então, aqui, ó, não tem, aqui tem, ó, aqui tem, certo? Aqui não tem. Então, aonde tem, por favor, não escrevam absolutamente nada, tá certo? E a outra orientação, essa aqui eu estou dando na hora certa, é que para que essa planilha relacione as informações que existem em outras planilhas, vocês precisam ter a mesma grafia. Se eu escrever outra arroz cozido diferente do que eu escrevi lá, ele não vai puxar a página 5. E ele não vai puxar nenhuma informação daqui para lá, certo? Então, arroz cozido aqui, se eu botar um espaço depois desse cozido, já mudou a grafia. E aí ele já não reconhece mais qual é a página. E a automação desapareceu. Tá certo? Então, vocês precisam ter a mesma informação, com a mesma grafia, 100% das vezes. Para os ingredientes, eu arranjei uma solução muito prática. Quando você vai escrever, ele desce um menu drop-down. Por exemplo, o ingrediente principal do arroz cozido é arroz. Então, na hora que eu começo a escrever arroz, ele já me mostra um menu que tem todos os arroz que estão lá, inclusive o arroz branco cozido que eu acabei de cadastrar. Só que aí tem mais uma orientação. Você jamais pode ter uma ficha com o nome de um ingrediente. Então, essa ficha ela jamais seria a ficha arroz branco. Ela só pode ser a ficha arroz branco cozido, porque arroz branco já existe. Arroz branco é ingrediente e ele está aqui, arroz branco. Está aqui. Quando eu clicar aqui, ele vai começar a preencher a planilha. Então, na hora que eu clico aqui, ele começa a preencher o fator de conversão e o preço bruto do quilo. Mas ele só vai preencher outras coisas se eu der mais informações.
Por exemplo, eu quero usar 1 quilo de arroz. Ele agora assumiu que o peso bruto é 1 quilo, e se o quilo custa 5,99, o custo unitário na receita é 5,99. Certo? É por isso que as fórmulas funcionam. Mas eu não usei só arroz branco, eu usei água, eu usei louro em folhas, eu usei sal refinado, só. Vamos dizer que só isso. Tá bom, vamos dar uma refogadinha, né? Então, para refogar, eu preciso fazer isso antes. E é muito bom que quando vocês forem fazer fichas técnicas, vocês façam sempre na sequência de utilização dos ingredientes. Quer fazer diferente? Faça, problema seu. Mas, se você me escutar, você vai ter uma ficha técnica que no final é automaticamente transformada em uma ficha operacional. Certo? Então, se eu não quero mais que o arroz branco seja o primeiro ingrediente, então eu vou colocar aqui manteiga. Só que essa ficha tem uma outra funcionalidade. E essa funcionalidade é essa daqui. É uma ficha ajustada. Essa ficha vai ajustar todos os ingredientes, ou a quantidade do ingrediente principal, ou a quantidade do rendimento desejado, baseado na minha necessidade. Então, se eu for fazer uma quantidade maior de arroz, eu posso colocar aqui que ao invés de 1 quilo de arroz, eu vou colocar 5, 4, certo? E ele vai me dar um ajuste. Ó, já vi até que tem um errinho aqui de configuração que eu vou ter que resolver e publicar de novo a bicha, mas tudo bem, eu vou colocar aqui, eu já vou ajeitar. Então, isso aqui não é moeda, isso aqui é geral, é número, na verdade. Isso aqui deve estar do mesmo jeito, já vou ajeitar. Isso aqui é número com 3 casas decimais. Beleza. Isso aqui está valor porque eu ainda não preenchi os outros ingredientes. Então, de certa forma, mesmo que eu vá fazer uma sequência de ingredientes aqui, eu vou colocar como primeiro ingrediente o ingrediente principal da minha receita. Ou então, vou sempre usar rendimento, e aí eu posso começar pela manteiga. Tá certo? Aí eu não uso essa funcionalidade aqui do ingrediente principal, porque o ingrediente principal é arroz, mas o primeiro ingrediente da lista seria manteiga. Então, para não confundir a cabeça de ninguém, quando eu for fazer a ficha ajustada, eu uso só o rendimento desejado. Tá bom? Então, eu vou chegar aqui agora e vou dizer que o meu arroz branco vou fazer com manteiga. Vou fazer com cebola branca. Aí, entrou cebola roxa, não tem nada. Vamos para frente. Vou fazer com alho. Vou fazer, ó, inclusive, manteiga com sal aqui. Manteiga, deixa eu ver se tem essa daqui. Tem, R$ 44. Pronto. Vou fazer, então, água, louro e sal. E aí vou colocar as quantidades. Para 1 quilo de arroz, eu vou usar, aí sim, vou na sequência dos ingredientes, vou usar 1 colher de sopa de manteiga, 200 gramas de cebola. Aí eu vou colocar aqui picada, cebola picada. Isso é uma convenção minha. Eu uso picado e picadinho. Picado é picado, picado normal, juliennezinho e tal. E picadinho é ou ralado, ou triturado, ou muito picadinho, mesmo que seja na faca, muito picadinho. Um brunoisezinho bem picadinho. Tá certo? Aqui cubos e aqui picadinho. Pode ser raladinho, pode ser ralado, qualquer coisa. Uso também uma linguagem que as equipes entendam. Então, eu nunca uso uma linguagem muito técnica. Eu uso uma linguagem que as equipes entendam. Eu acredito que as fichas técnicas devem ser escritas para que as pessoas entendam, independente do nível de capacidade cognitiva. Então, eu uso nomenclaturas que as pessoas entendem. Eu não vou botar aqui Julienne, Bruno Asnos, Macedônia, não vou. Eu vou colocar picada, picadinho, ralado, triturado, certo? Porque as pessoas entendem isso. Amassado.
Então, alho, 20 gramas, é uma convenção minha também. Eu acredito muito nesses 10% do peso da cebola, mas nem todas as preparações. Algumas eu uso bastante alho. Água, então água aqui, 1 litro, vamos botar 1 litro e 800 talvez de água. Estou muito acostumado a fazer em forno combinado. Tem essa coisa na minha cabeça do 1,8 litro, mas para panela é até mais. Eu acho que vai 2,200, alguma coisa desse tipo. Louro em folhas, eu coisas muito leves que não pesam na balança, eu uso 1 grama, 2 gramas. E aqui na medida caseira eu coloco a quantidade certa. Vou já falar da medida caseira. Sempre que tem medida caseira, ela é soberana na receita, não precisa pesar. Sal refinado, 30 gramas. É a minha padronização para arroz, porque 1 quilo de arroz dá 3 quilos. E sendo assim, 2,7 kg, 3 quilos, eu costumo usar um mínimo de 1% de sal nos alimentos normais, um mínimo de 1%. E abaixo disso, só para dietas restritivas, certo? Então, aqui no arroz branco eu tenho um pacote, aí eu não preciso pesar. Manteiga Itacolomi, eu tenho 1 colher de sopa, eu não preciso pesar. Cebola roxa, pesar. Alho, pesar. Água, medir. Não, é pesar também, é tudo em quilo. Pesar, desculpa. Louro em folhas, 3 folhas, não preciso pesar. E sal refinado, pesar. Pronto. Tá aqui minha ficha técnica de arroz branco cozido. Eu venho para aqui para baixo agora, vou colocar aqui, ó, rendimento. A soma dos pesos líquidos ele já traz o custo de mercadoria, o custo total da receita. Rendimento 2,7, minha porção tem 150 gramas. Eu eu faço 18 porções com 1 quilo de arroz, ele já é automático, ele já me deu aqui o custo do quilo, 3,34, certo? E o custo da minha porção, 50 centavos, tá? Tempo de preparo, eu vou colocar aqui, são 12 com 10, 22 minutos, mais o refogado vai 25 minutos. 25 minutos de tempo de preparo. Ele não tem embalagem, certo? A embalagem dele é nenhuma. Aí não, ele tem embalagem. Embalagem são 18 embalagens de. Porque eu embalei a vácuo, vamos dizer, né? Tudo isso é especulação, tá, gente? Eu estou brincando aqui com esses dados agora. Excesso de preciosismo. Então, aqui de embalagem, eu tenho uma embalagem de 1,50 micra 10. Então, eu tenho 18 vezes 1,5, vai. R$ 27 de embalagem. Aí sim, ele deixa mais caro. O custo da minha porção de, de 50 centavos foi para R$ 2 e 13,34 o valor do quilo do arroz, por causa dessas embalagens a vácuo. Não vale muito a pena, né? Mas tudo bem, foi para vocês entenderem como é que funciona. E aqui eu vou colocar o modo de preparo. Então, eu começo, separe todos os ingredientes. Isso aqui é preciosismo também, nem sempre preciso usar isso aqui. Separe todos os ingredientes antes do preparo. É, já tem lá a cebola picada. Então, separe todos os ingredientes, pique a cebola, né? Não precisa falar nada disso. Leve a manteiga ao fogo alto e refogue a cebola e o alho até a cebola até murchar e o alho até apenas o suficiente para liberar seus aromas. Adicione o arroz e frite rapidamente. Adicione o restante dos ingredientes e deixe levantar fervura.
Após a fervura, reduza, abaixe o fogo para que fique entre chamas. É quando você vem desligando, aí o fogo está aqui pegando na panela. Você vem, ele vai baixando, vai baixando. Na hora que ele desgruda da panela, é o entre chamas que a gente chama. Entre chamas e tampe a panela. Aí vamos lá, para finalizar, né? É, conte 12 minutos e desligue o fogo, ainda sem abrir a panela. Conte mais 10 minutos. Só ficou um O aqui. Minutos. Beleza? Aí destampe e solte o arroz. Embale em porções de 150 gramas a vácuo. Antes disso, deixe esfriar, que você não pode embalar a vácuo no produto quente. Deixe esfriar. Embale em porções de 150 gramas a vácuo e leve à refrigeração entre, sei lá, vamos lá, 0 e 5 graus por até 3 dias. Dependendo do esfriamento, isso dura até mais, porque é vácuo, tá? Então, se você fizer um resfriamento forte dentro de um freezer, por exemplo, que está vazio, só para ficar pegando essas coisinhas, ele dura até 15 dias aqui fácil, porque está vácuo. Pronto. Aí percebam que você tem que ter um grande cuidado na hora que vocês. Ó, uma correçãozinha aqui. Clicar nesse bichinho aqui para ele quebrar, né, o texto. Não ficar esse texto onde não existe. A forma, o modo de preparo, ele tem que ser muito detalhado, porque qualquer pessoa que pegar a ficha técnica vai conseguir fazer. Então foi por isso que eu perdi tempo para mostrar para vocês isso, tá certo? E vocês vejam que esse espaço ele é bem grandão. E ele é grandão e não é à toa. Ele é grandão para colocar as fotos. Então você vai, bate a foto do seu produto, pronto, e coloca aqui na ficha técnica, tá certo? Pronto. Essa é a ficha técnica base. Na hora que eu terminei essa ficha técnica base, esse valor aqui, ó, custo do quilo, ele vai ser transportado para as minhas fichas base lá, aquela lista que eu fiz. Só que eu vou tirar essas embalagens, tá? Eu já vi aqui também que tá um negocinho, número. Pronto, beleza. Então eu vou voltar aqui para as bases e tá aqui, ó. O valor 3,34 sem as embalagens. Ele foi transportado para cá. E automaticamente ele também foi transportado para cá. Então, a partir desse momento, se eu quiser usar esse arroz, basta eu digitar na ficha arroz branco cozido, que vai dar tudo certo. Isso pode ser uma base ou pode ser uma finalização. Vou finalizar um prato que tem arroz branco cozido. Basta eu usar agora o arroz branco cozido, que ele vai puxar esses valores. Se eu quiser usar uma base que tem arroz branco cozido, eu não preciso usar arroz branco e fazer todo esse processo em todas as fichas. Basta eu usar agora arroz branco cozido. Certo? Eu vou dar esses exemplos, porque eu tenho certeza que tem gente que ainda não entendeu. Então, aqui, ó, eu vou fazer um processo inverso agora. Eu vou depois colocar o nome lá. Mas aqui eu vou colocar vamos lá, arroz à grega. Arroz à grega. Tá? Arroz à grega. Ele está aqui, página 6.
Por que está a página 6? Porque lá está a base 6. Mas na hora que eu colocar arroz à grega aqui, ele vai dar errado. Ele só vai dar certo de novo na hora que eu vier aqui e colocar o nome arroz à grega aqui. Onde tem base 6, arroz à grega. Pronto, aí agora sim, quando eu voltar lá para o arroz à grega, ele vai estar aqui, página 6. Tá? O primeiro ingrediente do arroz à grega vai ser arroz branco cozido. Mas eu vou usar esse arroz branco cozido como ingrediente principal, porque ele não é o primeiro ingrediente que se usa quando você vai fazer arroz à grega. O primeiro ingrediente que se usa quando vai fazer arroz à grega é manteiga. Então, eu vou pegar aqui manteiga, vou colocar cenoura em cubos, pode ser ralado, do jeito que você quiser. Vou colocar aqui presunto em cubos. Vou colocar ervilha congelada. Vou colocar uvas passas. Aí aqui eu vou fazer uma porção, um PO, que é 150 gramas. Manteiga, 15 gramas. Eu uso 15 gramas para quase tudo na minha vida que eu vou puxar. É o suficiente. Para muita coisa é o suficiente. Para isso aqui é até muito já, mas tudo bem. 15 gramas, que é uma colher de sopa. Cenoura, 15 gramas de cenoura, 15 de presunto, 15 de ervilhas congeladas. Eita, aqui tá tudo 150, ó. Muito cuidado com isso, viu? 15, 15, 15 e 7 gramas de uvas passas. Então aqui eu tenho 45, 50 gramas, fazendo 200 gramas de preparação. Eu posso ter tudo isso num PO só, já tudo misturado e congelado, ou posso ter numa pista e colocar uma colher de sopa, uma condimentadora, de repente, uma colher de sopa e meia colher de sopa, certo? Você vê que eu não usei a balança para nada aqui, ó, para nada. Não usei a balança para nada. Eu tenho 217 gramas. O rendimento, existe uma pequena desidratação, é normal. Então, 200 gramas, peso da porção, 200 gramas. E eu tenho uma porção de 2,17. O quilo do arroz é 10,83. Aqui eu vou escrever lá meu modo de preparo: refogue a cenoura, o presunto, as passas e a ervilha, coloque o arroz, nananana, tá? Eu posso começar, inclusive, com um arroz branco regenerado, caso esse arroz esteja congelado, ou ultra congelado, no caso. Não vale muito a pena não, tá, gente? Muito barulho para pouca carne. Quer dizer, fica R$ 13 e pouco o quilo, contra 3 e pouco o quilo, tá? Mas às vezes vale. Um buffet, por exemplo, você usa uma embalagem de 2 quilos disso aqui. Enfim, agora eu tenho aqui 10,83 o quilo. E aí sim, quando eu volto aqui para as minhas custos das bases, eu tenho 10,83 o quilo aqui e tenho 10,83 o quilo aqui, tudo automatizado. Se eu for para uma ficha de finalização, se eu for para uma ficha de finalização, como essa, por exemplo, de filé ao gorgonzola, que espaguete e ao gorgonzola que já estava aqui, que de outra aula que eu dei, se eu quiser trocar o espaguete cozido aqui por arroz à grega, eu troco, coloco aqui a porção, 200 gramas, um PO, aqui é uma colher de sopa, filé em cubos marinados, um PO, molho gorgonzola, um PO de 150 gramas, tudo porção aqui, também não usei a balança, certo? E o meu prato, ele está, chega, o preço
o custo R$ 17,95. Ok? R$ 17,95. E se eu trocar aquele arroz à grega pelo espaguete que estava aqui? Espaguete cozido. R$ 17,95 em casa, ele baixou para R$ 17,84. Beleza? Já com a embalagem para viagem. Tá? Aí tava certo, né? Reais. Eu coloquei número lá, mas não tem problema não. É só para ilustração. Esse não estava errado, não. Ele estava bom. Tá? Bom, é isso. Base, finalização. Agora vamos ver o que é que se faz com essa finalização. Porque agora nós vamos precificar, nós vamos ver iFood, nós vamos ver tudo no Brasil. Então eu vou pegar aqui, ó. Aliás, eu nem vou por aqui. Eu tenho uns atalhozinhos que eu inseri aqui mesmo dentro da ficha. Então, clique para ingredientes e bases, clique para custos e finalizações. Clique para custos e finalizações. Está aqui espaguete ao gorgonzola, ele custa R$ 17,84. Tá? Aí eu tenho uma régua de markup que me dá multiplicando por 2, por 2,5, por 3, por 3,5, por 4,5. Eu posso estender, eu posso mudar essa régua de markup. Ah, o meu restaurante trabalha com um posicionamento de 5. Eu posso colocar aqui 5. Na hora que eu colocar, ele vai alterar aqui o valor. Certo? E aí eu posso ter 4,5, posso ter 4, posso ter 3,5, posso ter 3. Ou seja, eu posso mexer com essa régua de markup aqui baseado no meu posicionamento de restaurante. Não é obrigado a utilizar esse markup. Não é obrigado a utilizar esse markup. Ele é um guia. Qual é o valor do meu prato? Qual é o preço do meu prato? É o preço do meu posicionamento. Qual é a percepção do valor que o cliente tem? Qual é a percepção de valor que o cliente tem em relação ao meu restaurante e ao meu prato? Isso me posiciona. E aí eu posso usar o markup que eu quiser. E só tem uma forma de você descobrir isso de forma legítima. É tomando uma decisão. E essa decisão é uma das decisões mais difíceis do mundo de tomar. Porque vocês ficam apegados. Vocês pensam que vão perder. Mas eu vou parar aqui agora porque eu quero transformar isso aqui até numa aula agora. Eu vou aproveitar. Um dos maiores posicionamentos que eu fiz na minha vida, um dos maiores posicionamentos, a gente saiu de um lugar que vendia 120 pratos por dia para vender 40. Mas eram 40 pratos que pagavam as contas. E 120 não pagavam. Esse restaurante faturava R$ 100.000 por mês e tinha uma margem de contribuição de 6%, vendendo 120 pratos por dia. Margem de contribuição, isso significa que isso é antes de pagar salário, antes de pagar aluguel, antes de pagar tudo isso. Era margem de contribuição. Nós fizemos um reposicionamento. Saímos de 120 pratos por dia para 40. Claro, tivemos que fazer ajustes. Isso foi tudo proposital, foi tudo estudado. Diminuímos a quantidade de mão de obra. A cozinha que tinha 4, 5 pessoas ficou com 2 pessoas e a gente chamava a gente da produção na hora para ajudar se precisasse, tivesse rush. E 40 pratos passou a pagar as contas. E o restaurante, depois de algum tempo, subiu de 100 para 194 mil, com 60% de mais de contribuição. 60% mais de contribuição, depois de descontado embalagem, mercadorias, impostos, tal. Então, esse apego não se justifica. É melhor você ter menos venda e pagar suas contas do que você ter mais venda e não conseguir pagar suas contas, certo? Então, vamos voltar para cá. Está dado esse recado. Aqui eu tenho R$ 79,90 de preço desse filé, que foi baseado neste markup aqui de 4,5. Tá? Isso é um estudo real, tá, gente? Quando eu fiz isso aqui, eu peguei de um restaurante que a gente estava dando essa aula e peguei isso aqui. Dá um markup de 4,48. E aqui eu tenho, então, a minha precificação do iFood. Eu tenho o meu preço do salão, uma decisão consciente, uma decisão empresarial, uma decisão de gerência
E não porque você está vendo um número aqui, markup, não porque você tem o custo fixo da sua empresa, não. É uma adesão gerencial, tá? E na hora que eu coloco aqui, se a minha entrega é própria ou parceira, ele me diz qual é a porcentagem que ele vai aplicar. E se eu tenho custo com promoção, ele já insere o custo da promoção. Nesse caso aqui, com a entrega parceira e R$ 5 de promoção, os R$ 79,90 vão para R$ 115 o prato. Se eu mudar para entrega própria, ele já abaixou para R$ 100 o prato. Se eu tirar a promoção, ele já abaixou para R$ 95 o prato. Certo? Então, isso aqui é tudo automatizado também para você conseguir precificar o iFood. E aqui eu tenho a engenharia de cardápio, que infelizmente eu só tenho um prato lançado, eu não tenho como mostrar ela. Mas na hora que você lança todas as vendas dos pratos no mês, ele vai relacionar esses aqui em médias, em relação a médias, e classificar na matriz BCG. Mais, menos, menos, mais, menos, menos. Cachorro, estrela, burro de carga, quebra-cabeça. Para produtos cachorro. Aqui está cachorro porque só tem ele. Então a média é essa. Ele está na média de menos e menos. Tá certo? Eu vou botar um produto aqui, só para a gente brincar e estudar como é que vai ser. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui frango. Eu tive uma conversa com um cliente hoje, e aí eu vou aproveitar a informação que ele me passou. Frango ao creme de milho. Custo de R$ 7,00. Preço de venda de R$ 29,90. Eu só não tenho esse valor aqui, né? Mas eu vou colocar um valor aqui, como ele está zero, ele já deu o frango como cachorro, porque está zero. Mas vamos dizer aqui que ele vendeu 40 mil. Então o frango, que estava zero, passou a ser estrela. Por quê? Porque a média de faturamento do frango, a média de lucro bruto do frango, que está aqui embaixo, depois de muitas horas depois, essa é a média de faturamento e essa é a média de vendas em unidades. Então ele compara tudo em relação a esses dois vetores, média de popularidade e média de rentabilidade líquida, e ele me diz quem é cachorro, quem é estrela, quem é quebra-cabeça e quem não é. Agora, por exemplo, se ao invés de vender 40 mil, ele vendesse 8 mil, como é o caso do filé, aí o filé passava a ser quebra-cabeça e o frango passava a ser burro de carga. Olha que interessante. Não é massa? Certo? Então, à medida que você vai preenchendo essas vendas dos seus produtos, ele vai classificando seus produtos de acordo com a engenharia. O que é que a gente faz com o cachorro? Tira. O que é que a gente faz com a estrela? Nada. Não faz nada. O burro de carga, a gente ou usa a criatividade para baixar o custo sem diminuir a percepção do valor do cliente, ou aumenta o preço. E o quebra-cabeça, alta rentabilidade, baixa popularidade, tráfego pago. Pega esse produto, joga no tráfego, porque ele tem uma gordurinha para queimar, e a ideia é tentar subir ele para as estrelas. Certo? Então, é lógico que isso é muito mais complexo do que isso. Eu tenho muito mais coisa para falar. Isso não é uma aula disso, é uma aula de planilha. Então, mas eu queria pelo menos deixar uma utilização aqui para vocês dessa ferramenta Engenharia de Menu, que é a ferramenta mais assertiva para vocês conseguirem tomarem as suas decisões em relação ao cardápio de vocês. Tá certo? Veja que o markup aqui ficou 4,27 a 29,90. Tá? É isso. Terminei por hoje. Está gravada a aula, está paga a promessa, certo? E eu espero que vocês usem essa planilha aí no dia a dia de vocês, que eu tenho certeza que ela vai ajudar muito, porque vocês não imaginam o quanto ela me ajuda. Todas as minhas mentorias eu uso essa planilha. Todas. Mentorias não, perdão. Todas as minhas consultorias eu uso essa planilha. Todas, 100%, 100%. Eu uso essa planilha. Tá certo? Então ela é uma planilha extremamente poderosa.